Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Olha só, cabeção, há alguns anos atrás, quando eu ainda escrevia no Facebook, eu trazia algumas ideias copiadas, vamos chamar assim, de um amigo meu. Tá? O nome do meu amigo é ET Jurídico. O ET Jurídico, ele mora num planeta de uma outra galáxia e ele tem um grande ciúmes de nós brasileiros. Ele queria muito morar no Brasil porque ele é advogado nesse outro planeta e ele acha que está tudo errado lá no outro planeta dele, lá no planeta dele. Né? Então, a grande expectativa dele, né, é morar aqui, é poder trabalhar aqui, é poder exercer a advocacia no Brasil, porque a forma, o jeito, a maneira da advocacia, do poder judiciário, dos demais participantes e atuantes no processo deixa ele enlouquecido. Então ele me conta e me contava e ainda me conta histórias fantásticas. Ele entra em contato comigo por telepatia, né? Então nós temos uma ligação telepática, né? Porque lá no país dele o sinal do celular e da internet é muito ruim, né? Segundo ele, bem diferente no Brasil. Né? Para ele, no Brasil, o sinal do celular e a internet funciona sempre. Quer dizer, aqui a cobertura do celular, do sinal do celular e a cobertura do sinal da internet, segundo o ET Jurídico, é fantástica. Então ele tem um ciúme louco do nosso país, do nosso planeta, vamos dizer assim, né? Mas a ideia dele era efetivamente morar aqui no Brasil. E eu escrevia sobre esse cara, né, porque as histórias dele eram sempre fantásticas, e publicava no Facebook. Mas aí chegou um momento onde o Facebook me largou, eu larguei o Facebook, né, cansei dele. Então, no dia que eu completei 50 anos, eu nunca mais escrevi no Facebook. E aí as histórias, às vezes gostosas, né, para a gente pensar um pouco a respeito do DT jurídico, desapareceram. Agora eu resolvi voltar. Né? Eu resolvi voltar a contar, a relatar, porque tem muita história. Apesar de eu ter parado de escrever dele, e ele adorava, né, porque ele acessava, eu mandava por fax para ele aquilo que eu escrevia sobre ele lá para o planeta dele. E ele adorava, se sentia até lisonjeado de receber aqueles escritos, aqueles maus escritos que eu fazia a respeito dele. Né? Mas ele adorava, e gostava muito porque eu expunha para todo mundo, né, essa grande pretensão, essa grande ideia dele de vir morar, né, no nosso país, de admirar o nosso país, principalmente o Brasil. Mas agora, aproveitando, né, que a gente está desenvolvendo aí essa nova forma de comunicação, que é essa comunicação falada, vista, né, muitas vezes não mais escrita, eu vou correr o risco de trazer algumas histórias do ET Jurídico semanalmente para vocês. Então, aqui no meu Instagram, né, prof.fetter, né, vai prof.fetter, barbaridade, @prof.fetter, vai aparecer, vão pintar semanalmente pequenas histórias, né, do nosso amigo. Né? Eu digo nosso porque ele já vai virar, vocês vão ver, né, rapidamente ele vai virar amigo de vocês. E curiosamente, essa semana, nos nossos contatos telepáticos, o ET jurídico me contou uma circunstância muito interessante, processualmente falando, que está acontecendo lá no país dele, no planeta dele. Não me perguntem qual é o planeta, porque é um planeta distante, numa galáxia distante, e que ele já me mandou, inclusive por escrito. Né? Ele tentou, inclusive, implantar um chip para eu entender o nome do planeta dele. Né? Ele tentou, mas eu disse que não. Ele queria implantar um chip aqui na minha nuca para que eu entendesse o nome do planeta dele. Não vou entender, não quero entender. Então esqueçam o nome do planeta do ET Jurídico, onde ele mora. Né? Fica na imaginação de vocês. Bom, lá no país, lá no planeta do ET Jurídico, tá? Eles têm, assim como nós, um sistema jurídico processual. Tá? E vejam o que está acontecendo lá no planeta dele. Veio, há alguns anos, uma nova lei processual, onde
assim como nós, lá existem advogados, aqui é capacidade postulatória, lá eles chamam capacidade de advogar, né? Eles não usam o termo postulatório, já tentou me explicar isso, mas eu também não quis entender. Mas enfim, também lá para entrar na justiça existe a classe dos advogados, a qual o nosso amigo ET Jurídico participa. Pois bem, lá o advogado, para trabalhar, ele tem todo o direito de fixar remuneração, tá, para, em troca do trabalho. Né? Então, seriam os honorários, né, essa remuneração. E lá, no país dele, no planeta dele, o advogado que participa de uma ação e que o seu cliente resta vencedor, lá esse advogado também recebe uma remuneração. Tá? Eles chamam isso lá de honorários processuais. Tá? Se você souber alguma coisa igual aqui no Brasil, talvez pode até me mandar aí. Tá? Então, lá, honorários processuais. São honorários decorrentes do processo, lá no planeta do ET Jurídico. Então, se ele advogar para uma das partes e essa parte restar vencedora naquela demanda, naquela disputa, naquele processo, os magistrados do planeta dele condenam a outra parte a pagar honorários do processo para o advogado da parte vencedora. E interessantíssimo, lá tem um limite percentual a respeito desses honorários. O que fixaram lá? Fixaram entre 10% e 20% sobre o valor da condenação. Então, lá no planeta do ET Jurídico, se vocês encontrarem algum planeta parecido, me contem. O advogado da parte vencedora tem o direito de, tem a possibilidade, a prerrogativa até, de receber honorários do processo. Então lá ele contrata com o cliente dele honorários advogatícios e entra com a ação. O cliente dele paga, ótimo, honorários particulares entre advogado e cliente. Nosso ET Jurídico faz isso. E no processo ele tem a possibilidade de ganhar, de receber um plus, que são os honorários do processo, mas só se ganhar a ação. Então, se o cliente dele ganhar a ação, a outra parte, a parte que perdeu, será condenada a pagar o que lá eles chamam de honorários do processo. Tá? E definiram que esses honorários são entre 10% e 20% sobre o valor da condenação. Tá? Então, tem lei lá no planeta, no país do ET Jurídico, é um planeta pequenininho. Né? Na verdade, o planeta é um país só. Tá? É um troço meio perdido, é uma estrela perdida numa galáxia distante, bem longe daqui. Nada lá é igual aqui, efetivamente. Bom, aí, diante dessa circunstância, diante da legislação específica e objetiva, garantindo aos advogados do planeta, do ET Jurídico, que se eles ganharem, se o cliente deles ganhar a ação, o juiz tem obrigação, está escrito lá, o juiz tem obrigação de condenar a outra parte a pagar honorários para o advogado daquele planeta. E mais, eles definem entre 10% e 20% sobre o valor da condenação. Os advogados, quando veio essa lei, acharam fantástico, coisa boa, temos uma lei e uma lei fácil de ser obedecida, uma lei objetiva. Pois não é que os magistrados do planeta do ET Jurídico começaram a não aplicar a lei? Vocês acreditam nisso? Os magistrados, pessoas que recebem remuneração para ser magistrado, fizeram um concurso público difícil, têm uma remuneração adequada para a sua atividade, recebem férias, quer dizer, recebem, quando fazem substituição, recebem um plus pela substituição, ou seja, tem a remuneração que deve ser adequada a um magistrado. Esse magistrado, segundo a lei, tem que fixar, deve fixar, a lei impõe a ele, obediência da lei, fixar honorários no patamar entre 10% e 20% sobre o valor da condenação. Tá? O ET Jurídico, quando fala nisso, ele treme. Tá? Eu sinto telepaticamente que a boca dele treme. Tá? Um pouco é de raiva, um pouco é de tristeza. Por alguma razão, os juízes pararam de obedecer esse dispositivo legal lá no país, no planeta do ET Jurídico. Eles disseram não vou fixar nem entre 10 e 20. Vou fixar os honorários do processo para esse advogado no valor que eu, juiz, decidir.
Tá? Então eu, juiz, tenho liberdade para fixar o valor dos honorários. Aí o ET me contando, ele dizia, Fetter, a lei é clara, me lembrei do Arnaldo, a lei é clara, tá? Os honorários devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação. Como é que um magistrado pode simplesmente desconsiderar a lei? É isso que está acontecendo aqui no meu planeta. Aí, a associação dos advogados deles lá criou uma equipe, uma comissão e fizeram uma alteração na lei processual. Conseguiram passar lá nos políticos deles uma alteração no direito processual, uma alteração moderna, né? Faz uns 5 anos lá no planeta do ET Jurídico que tem essa alteração. Aí lá foi inserido nessa lei processual do planeta do ET Jurídico duas determinações interessantíssimas a respeito de honorários. Honorários do processo, lá que eles chamam. Não é que nem os nossos aqui, não é honorários do processo. Eles definiram o seguinte, definiram claramente, entre 10% e 20% sobre o valor da condenação. Mas e se não tiver valor da condenação, é sobre o valor do proveito econômico? Se não tiver proveito econômico, é em cima do valor da causa. Então eles fecharam tudo. E foram mais adiante. Vocês sabem que pessoas interessantes lá naquele planeta ao definir a lei. Eles disseram assim, colocaram na lei, o juiz, ao fixar os honorários, aí o ET Jurídico ele se emociona até quando fala nisso, o juiz ao fixar os honorários, entre 10% e 20%, ele deve fundamentar. Aí o ET Jurídico Fetter, aqui no nosso planeta, toda e qualquer decisão deve ser fundamentada. Nenhum juiz aqui no nosso planeta, segundo o ET Jurídico, pode exarar uma decisão sem fundamentar, sem dizer por quê, sem me explicar por que ele está decidindo aquilo. Então, o que foi inserido na lei é isso. Ele fixa entre 10, ele fixa em 12, fixa em 15, fixa em 20, e ele tem que dizer por quê. Aí, para facilitar a vida do juiz, sabe o que fizeram nesse planeta? Botaram a fundamentação que ele pode usar. Botaram lá grau de zelo do profissional, complexidade da causa, tempo dispendido naquele processo. Ou seja, a lei, o legislador, para não complicar a vida do juiz lá no planeta do ET Jurídico, disse para o juiz o que tu vai usar como fundamento para fixar no mínimo ou no máximo, ou no meio termo. Isso. Simples, né? Simples, objetivo, simplesmente os juízes lá do planeta do ET Jurídico deveriam fazer isso. Fixar os honorários do processo, que nem eles chamam, e fundamentar, dizer assim, olha, vou fixar em 10 por causa disso, daquilo, daquele outro, usando os critérios. Vou fixar em 20 porque a atuação do advogado demonstrou zelo, demonstrou competência, levou tempo. Está ali, está tudo escrito na lei lá do país do ET Jurídico. E aí ele baixa os olhos e diz, Fetter, eles não cumprem a lei. Eles simplesmente fixam honorários sem dizer por quê. A lei diz, Fetter, eu chego a ver e sentir a lágrima do ET Jurídico caindo, escorrendo pelo olho direito. Por que os juízes, ao fixar honorários, eles não fundamentam a sua decisão? A lei manda eles fundamentarem. Se fosse só isso, já seria odioso, me disse o ET Jurídico. Mas, Fetter, ele me contou, ainda foi acrescido um outro dispositivo legal também para garantir o trabalho do advogado, não há razão para dizer o contrário. O que esse outro dispositivo foi inserido? Ele me disse até o parágrafo, eu nunca vou esquecer, parágrafo 8º. Lá no parágrafo 8º, diz que naquelas causas onde não houver condenação, ou a condenação for muito pequena, insignificante, os honorários do advogado, esses honorários do processo, lá no país do ET Jurídico, não estou falando aqui do Brasil, logicamente, lá no país do ET Jurídico, os honorários devem ser fixados aí num valor adequado. O que o legislador pensou? Olha, se o valor da condenação for muito pequeno, o percentual vai ser lá muito baixo também. Ou seja, vai ser uma forma de desprezar até o trabalho do advogado. Então o juiz tem que fixar esses honorários num valor equitativo, levando em consideração o trabalho do advogado.
Então o juiz lá no planeta do ET jurídico deve, sim, nesse momento, avaliar o trabalho do advogado e, levando em consideração aqueles critérios, aqueles fundamentos, fixar um valor, não mais um percentual. Então, com valores de condenação ínfimos lá no planeta do ET jurídico, não se leva em consideração o percentual entre 10% e 20%. Tá? Aí cabe ao juiz fixar um valor por equidade, um valor equitativo. Tá? Ah, mas eu perguntei para ele, tá, ET, e qual é o critério de fundamentação? Fetter, simples. Os mesmos critérios de fundamentação que vão levar o juiz a fixar em 10, 12, 15, 18 ou 20, tá? Ele vai usar como fundamentação para fixar uma verba honorária adequada por equidade, lá nesse parágrafo 8º da lei deles. Eu achei legal. Mas qual é o problema, ET? Não é boa essa norma? E o ET me disse, sim, é fantástica essa norma. Mas alguns juízes, inclusive de tribunais superiores, estão dizendo agora o seguinte, e aí cai a lágrima do olho esquerdo do ET jurídico. E eu pergunto, tentando melhorar o seu humor, que houve, ET? Calma, não deixa te atingir dessa forma. E o ET conta, veja, Fetter, agora eles querem pegar essa norma, que só pode ser utilizada quando o valor da causa ou o valor da condenação for ínfimo, e querem colocar também para condenações muito grandes. Ou seja, os juízes do meu planeta, disse o ET jurídico, estão querendo interferir na verba honorária dos advogados daqui. Então, se o valor da causa for muito alto e fixar um percentual vai dar uma remuneração de honorários muito alta, eles dizem assim, não, isso é muito para esse advogado receber. Então, eu vou dar honorários aqui de forma equitativa. E eu baixei as orelhas, se é que isso é possível, não sabia o que dizer. E o ET ainda me dizia telepaticamente, Fetter, diz alguma coisa, diz o que tu acha disso. Vejam, a lei diz que o juiz vai fixar honorários de forma equitativa apenas e tão somente quando a condenação ou o valor da causa for ínfimo. Ela não fala em valor da causa grande. Ou seja, se o valor da causa for grande, se a condenação for grande, a fixação de honorários deve obedecer o percentual entre 10% e 20%. E os juízes daqui do meu planeta, me conta o ET jurídico, chorando pelos dois olhos agora, estão preocupados que os advogados podem ganhar muitos honorários. E dizem isso e afirmam que isso é uma injustiça, que isso é um abuso. Eu me pergunto, diz o ET jurídico, me manda essa informação, por que o Poder Judiciário está preocupado com os honorários dos advogados? Por que ele quer se meter nos honorários dos advogados? Me explica, Fetter, diz o ET jurídico, por que isso acontece no meu planeta? Nós, advogados daqui, diz o ET jurídico, jamais nos metemos na remuneração dos juízes. Por que eles não cumprem a lei quando aplicam, quando fixam os honorários? Por que eles vão olhar? Por que eles vão verificar quanto o advogado vai ganhar? Será que é ciúmes, diz o ET? Não, não poderia. Não admito, diz o ET jurídico, ter passado isso pela minha cabeça. Não seriam ciúmes, de forma nenhuma. E aí o ET jurídico diz a palavra, me passa a frase que ele sempre diz e que me dói no coração. Fetter, estou com saudades tua. Vou te visitar para a gente tomar um chá da Escócia juntos. Minha vontade, meu sonho é morar aí contigo. Porque aí, no Brasil, neste fantástico país, jamais aconteceria uma coisa dessas. E, nesse momento, passou a chorar copiosamente meu amigo ET jurídico. Situação que me fez silenciar. Situação que me fez simplesmente engolir o que eu contaria para ele. Não vou contar para ele como é aqui. Doutoras e doutores, isto é o ET jurídico. Pessoa fantástica, mas às vezes um tanto quanto incauto. Acredita que o Brasil e que a justiça, o direito do Brasil é perfeito e sonha um dia em morar nesse país e trabalhar com o direito nesse país.
Espero que a gente junto consiga transformar efetivamente o mundo jurídico brasileiro naquilo que o meu amigo ET Jurídica acha que é. Tá? Essa foi a nossa última conversa, minha e do ET Jurídico. Mas já marcamos uma para o próximo final de semana. Então, semana que vem tem mais relatos da minha relação, eu e o ET Jurídico. Tá legal? Beijo, um abraço, se comportem e quando dormirem, sonhem comigo. Tchau!